Respire fundo agora. Acalme o seu coração. Você chegou até aqui porque a sua alma precisava deste encontro. Há uma paz sendo preparada especialmente para você neste momento. Um espaço criado para ser o seu refúgio de fé, fortalecimento espiritual e conexão com aquilo que traz paz, proteção e direção para a sua vida. Aqui você encontra palavras que edificam, orações que renovam e uma corrente de união entre pessoas que acreditam na força da fé como caminho de transformação. Por isso, conecte-se, participe ativamente, manifeste sua intenção e mantenha viva essa chama que pode iluminar não apenas o seu caminho, mas também o de muitos outros que precisam de esperança. Neste instante, enquanto você respira e tenta encontrar equilíbrio em meio aos pensamentos que insistem em te inquietar, algo começa a se reorganizar dentro de você, como se uma nova energia de calma e clareza estivesse sendo ativada. Muitas vezes a sensação de sobrecarga não vem apenas das situações externas, mas também da forma como a mente reage a elas, criando um cenário de tensão constante. E é justamente nesse ponto que a mudança começa, quando você decide interromper esse ciclo e se abrir para um estado diferente, mais consciente e mais centrado. Não foi por acaso que você chegou até aqui, mas porque existe dentro de você um desejo de proteção, de crescimento e de paz que precisa ser fortalecido. E esse momento pode representar exatamente o início dessa virada, quando você passa a direcionar sua atenção para aquilo que constrói e não para aquilo que desgasta. Ao invés de alimentar pensamentos negativos ou comparações que geram insegurança, você começa a fortalecer sua mente com ideias mais firmes, mais positivas e mais alinhadas com aquilo que deseja viver. Isso não significa ignorar os desafios, mas encará-los com uma postura mais equilibrada e estratégica, reconhecendo que nem tudo está sob seu controle, mas que suas escolhas internas fazem toda a diferença. Quando você se posiciona dessa forma, cria uma espécie de proteção emocional que reduz o impacto das influências externas, como críticas, inveja ou situações que antes te abalavam com facilidade, e aos poucos você percebe que sua energia muda, suas reações mudam, e até mesmo as oportunidades ao seu redor começam a se transformar, porque você passa a agir com mais clareza, mais firmeza e mais confiança. Compartilhar essa mensagem com outras pessoas também faz parte desse processo, pois ao levar uma palavra de apoio a alguém, você fortalece não apenas o outro, mas também a si mesmo, criando uma rede de apoio que se sustenta pela troca e pela intenção positiva. E ao afirmar com convicção que você está protegido, você reforça dentro de si um estado mental mais seguro, mais estável e mais preparado para enfrentar qualquer situação. Essa prática de afirmação, quando feita com consciência, ajuda a reorganizar pensamentos, reduzir a ansiedade e aumentar a sensação de controle sobre a própria vida, permitindo que você siga com mais tranquilidade e determinação, preparando-se para os próximos passos com uma mente mais leve e um coração mais firme, pois aquilo que você cultiva internamente se reflete diretamente na forma como você vive externamente. E ao escolher cultivar paz, confiança e clareza, você começa a construir um caminho mais protegido, mais equilibrado e mais alinhado com aquilo que deseja alcançar. A primeira força que se levanta diante das dificuldades e das pressões que você enfrenta pode ser entendida como a representação da coragem e da proteção ativa, simbolizada por Miguel, cujo nome carrega a ideia de que nada se compara ao poder divino. Ele não aparece apenas como uma figura de luz, mas como a expressão da justiça, da ordem e da firmeza diante de tudo aquilo que tenta desestabilizar você. A inveja, muitas vezes, não se manifesta de forma direta, mas através de situações que confundem, atrasam e desgastam, criando a sensação de que algo está constantemente bloqueando o seu avanço. Esse tipo de energia pode se refletir em projetos que não prosperam, em relações que se tornam distantes sem explicação ou em oportunidades que parecem desaparecer antes de se concretizarem. Ao interpretar esse cenário de forma mais consciente, é possível enxergar que não se trata apenas de acaso, mas de um conjunto de influências externas e internas que precisam ser enfrentadas com clareza e firmeza. A presença simbólica de Miguel representa justamente essa capacidade de cortar o que prende, de romper padrões negativos e de estabelecer limites contra aquilo que não contribui para o seu crescimento. É como se uma força estivesse organizando o ambiente ao seu redor,
afastando influências nocivas e criando um espaço mais seguro para que você possa seguir adiante com mais tranquilidade. Imagine essa proteção atuando como um filtro, impedindo que energias negativas, conflitos desnecessários ou intenções mal direcionadas alcancem você. Isso não significa a ausência de desafios, mas sim uma condição mais equilibrada para enfrentá-los sem ser consumido por eles. Ao mesmo tempo, essa força também fortalece sua confiança, reduzindo o impacto do medo e das inseguranças que muitas vezes surgem diante de situações incertas. Quando esse tipo de estabilidade começa a se formar, você passa a reagir de maneira diferente, com mais controle emocional e mais consciência sobre suas escolhas. Logo após essa etapa de proteção e organização, surge a necessidade de clareza, representada pela figura de Gabriel, que simboliza o entendimento, a comunicação e a capacidade de perceber o que antes estava oculto. Muitas vezes, a confusão não vem apenas de fora, mas também da forma como interpretamos as situações, o que pode gerar dúvidas, inseguranças e decisões equivocadas. Gabriel, nesse sentido, representa a luz que ajuda a dissipar essa névoa mental, trazendo mais lucidez para identificar intenções, reconhecer oportunidades e evitar caminhos que não são favoráveis. Aquela sensação de desconforto em determinados ambientes ou perto de certas pessoas pode ser vista como um sinal de percepção mais apurada, um alerta interno que indica a necessidade de atenção. Ao desenvolver essa escuta interna, você se torna mais capaz de distinguir o que faz sentido daquilo que não contribui para o seu bem-estar. Isso permite que suas decisões sejam mais alinhadas com seus objetivos e valores, reduzindo o risco de enganos ou de envolvimento em situações prejudiciais. Com essa clareza, você passa a compreender melhor em quem confiar, quando avançar e quando recuar, criando uma base mais sólida para suas escolhas. A combinação entre proteção e discernimento forma um caminho mais seguro, onde você não apenas se defende das influências negativas, mas também desenvolve a capacidade de enxergar além das aparências. Aos poucos, aquilo que parecia confuso começa a se organizar, e sinais mais claros surgem, não necessariamente de forma extraordinária, mas através de pequenas percepções, coincidências significativas e entendimentos que surgem no momento certo. Esse processo fortalece sua confiança e reduz a sensação de estar perdido, mostrando que existe uma direção possível mesmo em meio às incertezas. Assim você se prepara para reconhecer oportunidades, evitar armadilhas e seguir com mais segurança, sabendo que cada passo pode ser dado com mais consciência, equilíbrio e propósito, porque nas próximas horas você começará a perceber sinais, insights e até sonhos que revelarão com clareza onde a inveja esteve escondida e de que forma ela tentou agir silenciosamente contra você. E mais do que isso, mostrará exatamente como você deve se posicionar para se proteger. Nada disso será por acaso, pois existe um agir espiritual conduzindo esse processo. Gabriel se manifesta como o mensageiro fiel, garantindo que aquilo que foi prometido por Deus encontre o seu destino, independentemente dos obstáculos que forças contrárias tentem colocar no seu caminho. E para completar essa atuação poderosa, entra em cena Rafael, o médico divino, aquele que traz o bálsamo de restauração para curar as marcas que a inveja deixou na sua vida. Muitas vezes, a inveja não atinge apenas circunstâncias externas, mas afeta profundamente o corpo e a alma, gerando cansaço sem explicação, dores persistentes e um desânimo que parece apagar a alegria de viver. É nesse ponto que Rafael atua como restaurador, trazendo cura e direção segura, sendo reconhecido como protetor dos caminhos e das famílias. Assim como descrito simbolicamente no livro de Tobias, ele é aquele que remove a cegueira e afasta aquilo que destrói. Quantas vezes você já se sentiu ferido por ter sido traído por quem ajudou, ou percebeu o peso de olhares carregados de inveja, tentando atingir a sua paz? Agora imagine Rafael entrando exatamente no lugar onde essa dor se instalou, alcançando o centro dessas feridas para realizar uma transformação profunda. Ele traz um tipo de cura que não é apenas física, mas emocional e espiritual, restaurando o coração, devolvendo a energia que foi drenada e reorganizando aquilo que parecia quebrado. Ele também remove aquilo que impede você de enxergar o que já possui, abrindo seus olhos para reconhecer suas próprias bênçãos
e trazendo provisão onde antes havia sensação de falta. Com essa presença ao seu lado, caminhos que pareciam inseguros começam a se tornar firmes, e jornadas que antes eram cansativas passam a ser vividas com mais leveza e confiança. É importante compreender que essa atuação não acontece de forma isolada, mas em perfeita harmonia. Enquanto Miguel representa a força que combate tudo aquilo que vem de fora tentando te atingir, Gabriel traz clareza e direção interna, iluminando seus pensamentos e escolhas, e Rafael trabalha nas áreas mais profundas, curando o que ficou marcado no passado. Essa integração forma um processo completo de restauração, como se todas as áreas da sua vida estivessem sendo alinhadas ao mesmo tempo. Não se trata apenas de resistir à maldade, mas de se levantar acima dela. A luta que você enfrenta pode ser real, mas a ajuda que chega até você é maior do que qualquer oposição. Mesmo que existam influências negativas tentando agir, existe uma luz superior sendo liberada, trazendo proteção, discernimento e cura. Talvez você já consiga perceber uma mudança interna, uma sensação diferente enquanto absorve essas palavras, como se algo estivesse sendo confirmado dentro de você. Isso pode ser entendido como um sinal de que sua busca foi ouvida e que respostas já estão em movimento. Você não precisa mais carregar sozinho o peso das situações, pois há um suporte sendo estabelecido ao seu redor. Agora é o momento de se preparar internamente, de entrar em um estado de consciência mais profundo, fortalecendo sua fé e sua intenção. Mas antes de qualquer avanço, existe uma chave essencial: liberar o perdão. A mágoa cria conexões que mantêm você preso ao que te feriu, enquanto o perdão rompe esses laços e fortalece sua proteção emocional e espiritual. Ao permitir que essa cura aconteça dentro de você, você fecha brechas que antes poderiam ser exploradas pela negatividade. Esse movimento não é fraqueza, mas um ato de força e libertação. E quando você escolhe compartilhar aquilo que te fortalece, você também amplia esse campo de luz, permitindo que outros sejam alcançados e, ao mesmo tempo, fortalecendo ainda mais a sua própria caminhada. Não retenha aquilo que pode gerar transformação, pois tudo aquilo que é distribuído com intenção positiva tende a retornar de forma ainda mais abundante, consolidando um ciclo de proteção, cura e crescimento contínuo na sua vida. Seja um instrumento de libertação na vida daqueles que também estão sendo pressionados pela maldade e pelas energias negativas que tentam enfraquecer a caminhada. Permita-se ser alguém que transmite luz, esperança e força, pois aquilo que flui através de você alcança outros e retorna ainda mais fortalecido. Agora entre em um estado de entrega profunda e prepare-se para orar com intensidade e fé verdadeira. Feche os olhos por um instante, respire com calma e sinta a presença divina envolvendo todo o seu ser, enquanto você imagina 3 forças de proteção ao seu redor, formando um escudo luminoso, firme e inabalável. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti com coragem espiritual e confiança, reconhecendo que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra influências invisíveis que tentam gerar divisão, inveja e destruição. Sabemos que há uma ordem maior que governa todas as coisas, e por isso, clamamos pela manifestação dessa proteção sobre esta vida. Que toda força negativa que tenta agir por meio da inveja seja desfeita agora, perdendo completamente o seu poder. Miguel, defensor e guardião, levanta-te como proteção firme contra tudo aquilo que tenta atingir este lar e esta pessoa. Age com autoridade para romper toda a influência que trouxe desgaste, bloqueios ou perdas, desfazendo qualquer corrente invisível que tenha afetado a paz, o crescimento e a estabilidade. Que uma proteção sólida se estabeleça, envolvendo a casa, a família, o trabalho e cada área da vida, impedindo qualquer aproximação de maldade ou intenção destrutiva. Gabriel, mensageiro da clareza e da verdade, atua agora na mente e no coração, trazendo discernimento para enxergar com lucidez aquilo que antes estava confuso. Afasta toda a influência de palavras negativas, de boatos e de enganos que poderiam desviar o caminho. Traz direção segura para decisões importantes, tanto na vida pessoal quanto profissional, abrindo caminhos que conduzem ao crescimento e à estabilidade. Que uma nova fase se inicie, marcada por oportunidades legítimas e por portas que se abrem no momento certo, sem que nada possa impedir esse avanço. Rafael, restaurador e cuidador, derrama equilíbrio sobre o corpo e sobre as emoções,
especialmente onde houve desgaste causado por pressões externas ou situações difíceis. Toca as áreas que foram afetadas, trazendo alívio, renovação e força para seguir adiante. Restaura a alegria de viver, a disposição para agir e a confiança no futuro, curando também marcas deixadas por decepções, traições ou momentos de ingratidão. Guia cada passo com segurança, protegendo nos caminhos e trazendo provisão constante, para que não falte o necessário e para que haja estabilidade em todas as áreas da vida. Senhor, entregamos este momento confiando que a tua ação já está acontecendo, que tudo aquilo que antes parecia travado começa a se mover e que uma nova história se inicia a partir de agora. Declaramos que não há mais espaço para o medo, para o desânimo ou para a influência da inveja, pois a proteção e a direção estão estabelecidas. Seguimos com confiança, sabendo que há uma força maior sustentando cada passo, conduzindo com sabedoria e protegendo com firmeza. Que a paz permaneça, que a clareza conduza e que a força se renove continuamente, marcando um novo tempo de equilíbrio, proteção e crescimento em todos os sentidos. A sua frequência se eleva, sua mente se fortalece e a sua vitória começa a se tornar visível, não apenas como algo distante, mas como uma realidade que se constrói aos poucos diante dos seus olhos, e nesse instante permita-se sentir a paz que começa a preencher o seu interior. Uma tranquilidade que não depende das circunstâncias externas, mas que nasce de uma nova forma de enxergar e enfrentar a vida. Essa sensação de alívio é um sinal de que algo dentro de você mudou, como se o peso que antes parecia insuportável começasse a se dissolver, e você deixa de carregar tudo sozinho, passando a agir com mais consciência, mais equilíbrio e mais segurança. É como se à sua frente surgisse clareza para avançar, ao seu lado surgisse discernimento para tomar decisões mais acertadas, e atrás de você, um processo de cura começasse a reorganizar aquilo que o passado deixou como marca. Dessa forma, você se torna mais firme, mais preparado e menos vulnerável às influências negativas que antes te afetavam com facilidade. Você passa a construir uma espécie de proteção emocional e mental, que te permite seguir sem se abalar com opiniões, invejas ou energias externas, e essa transformação não precisa ficar apenas dentro de você. Ao compartilhar o que sente e percebe, você pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes e precisam de um ponto de apoio para continuar. Sua experiência pode ser exatamente o incentivo que alguém precisa para não desistir. Por isso, continue fortalecendo essa postura. Mantenha hábitos que alimentem sua paz, sua clareza e seu equilíbrio, porque é essa constância que sustenta mudanças reais. Que a presença de Deus se manifeste na sua vida, trazendo direção, proteção e estabilidade, alcançando sua casa, sua família e tudo aquilo que você constrói, e que essa sensação de segurança permaneça com você nos dias bons e também nos desafiadores, lembrando que as dificuldades muitas vezes não são apenas externas, mas também internas, ligadas à forma como interpretamos o que acontece ao nosso redor. Muitas pessoas tratam a inveja apenas como algo psicológico, mas na prática ela se manifesta como influência negativa, comparações, julgamentos e pressões sociais que podem afetar diretamente o comportamento e as emoções, e quando você passa a desenvolver mais consciência sobre isso, você aprende a se proteger melhor, evitando absorver aquilo que não te pertence, fortalecendo sua identidade e mantendo o foco no seu próprio caminho. Ao agir assim, você reduz o impacto dessas influências e ganha mais autonomia emocional, passando a tomar decisões baseadas em valores e não em pressões externas. É como criar um filtro interno que impede que críticas destrutivas ou energias negativas interfiram no seu equilíbrio. Ao mesmo tempo, você também aprende que não basta buscar proteção externa. É necessário cuidar do próprio coração, evitando alimentar sentimentos que possam te prejudicar, como comparação excessiva ou ressentimento, porque aquilo que cultivamos dentro de nós influencia diretamente a forma como vivemos. Desenvolver uma postura mais leve, mais consciente e mais centrada faz com que você se torne menos vulnerável e mais resiliente, e assim você constrói uma base sólida para viver com mais tranquilidade, mais clareza e mais força diante dos desafios, transformando a oração, a reflexão e o autoconhecimento em hábitos diários que sustentam sua paz,
e o seu crescimento contínuo. O mundo espiritual pode ser compreendido como um campo em constante movimento, onde desafios não cessam, mas também onde a renovação acontece continuamente, como uma oportunidade diária de recomeço. Ao despertar, você pode direcionar seus pensamentos de forma intencional, fortalecendo a proteção do seu ambiente, buscando equilíbrio nas suas palavras e cultivando cuidado com o próprio corpo e mente. Quando você transforma o seu lar em um espaço de paz, consciência e propósito, ele deixa de ser apenas um lugar físico e passa a refletir aquilo que você alimenta internamente. Aos poucos, a atmosfera muda, e aquilo que não está em sintonia com esse novo estado tende a se afastar naturalmente, sem necessidade de confronto direto, apenas pela diferença de energia e postura. Esse tipo de mudança começa dentro de você e se expande para tudo ao redor. Ao lembrar de alguém que esteja passando por dificuldades, você ativa um sentimento de empatia que ultrapassa barreiras, criando uma conexão que pode trazer conforto e esperança, mesmo à distância. Esse gesto simples reforça a ideia de que ninguém está isolado e que pensamentos direcionados com intenção podem ter impacto real na forma como nos sentimos e agimos. O que você está vivenciando agora pode ser entendido como o início de uma fase em que você deixa de se sentir vulnerável e passa a desenvolver mais segurança emocional e mental. Com o tempo, isso se traduz em atitudes mais firmes, decisões mais conscientes e uma sensação maior de controle sobre a própria vida. Manter o coração grato e a mente focada em perspectivas mais elevadas ajuda a sustentar esse estado, criando uma base sólida para enfrentar qualquer situação. Muitas vezes, ao olhar para trás, percebemos que acontecimentos que pareciam negativos foram, na verdade, formas de proteção ou redirecionamento. Oportunidades que não avançaram, encontros que não aconteceram ou caminhos que foram interrompidos podem ter evitado consequências mais difíceis. Esse tipo de percepção muda completamente a forma como interpretamos a realidade, substituindo o medo pela confiança. Em vez de enxergar ameaças em todos os lugares, você começa a reconhecer sinais de cuidado e direcionamento. Isso não elimina os desafios, mas altera a forma como você se posiciona diante deles. Ao adotar uma postura de gratidão, mesmo em meio às dificuldades, você cria um contraste poderoso com aquilo que normalmente seria esperado. Em vez de reagir com reclamação, você responde com consciência, e isso influencia diretamente o seu estado emocional. A gratidão não ignora os problemas, mas amplia a visão, permitindo perceber também aquilo que está funcionando e aquilo que pode ser construído. Esse tipo de atitude fortalece a mente e reduz o impacto de influências externas negativas. Quando você observa um problema e o coloca em perspectiva, ele deixa de parecer tão grande quanto antes, e isso abre espaço para soluções mais claras. A persistência também se torna essencial nesse processo. Nem sempre as mudanças são imediatas, e haverá dias em que tudo ainda parecerá pesado. Nesses momentos, continuar buscando equilíbrio, clareza e fortalecimento interno faz toda a diferença. Cada pequeno esforço contribui para um avanço gradual, mesmo que imperceptível no início. Aos poucos, a sensação de sobrecarga diminui e a confiança aumenta. A combinação entre consistência, intenção e consciência cria um caminho mais estável, onde você deixa de reagir apenas às circunstâncias e passa a agir com mais autonomia. Assim, o que antes parecia um ciclo de dificuldade pode se transformar em um processo de crescimento, onde você desenvolve mais resiliência, mais clareza e mais equilíbrio para seguir em frente com segurança e propósito. A vitória não acontece de forma instantânea, ela é construída através da perseverança. E nessa jornada você não está sozinho, pois há uma força espiritual sustentando cada passo, lembrando que desistir nunca foi uma opção para quem nasceu para vencer. Por isso, não recue diante das lutas, mas permita que essa mensagem transforme completamente a sua forma de pensar, tirando você de uma posição de fragilidade para uma postura firme, como alguém que se reconhece protegido e fortalecido. Você não foi criado para viver preso ao medo da inveja ou limitado pelas intenções negativas de outras pessoas, mas para avançar com confiança, sabendo que existe uma proteção maior acompanhando você, que a presença divina te envolva, trazendo paz, direção e segurança em todos os momentos, hoje e sempre.
e que essa certeza se torne constante dentro de você. Ao refletir mais profundamente, é possível perceber que a inveja vai além de um simples sentimento humano, sendo muitas vezes interpretada como uma energia negativa que tenta atingir aquilo que você tem de mais valioso, drenando sua motivação e afetando seu equilíbrio. Há uma visão simbólica que descreve a inveja como algo que não gera benefício nem mesmo para quem a sente, funcionando como um veneno interno que consome sem trazer satisfação real. Mas neste momento, imagine que uma proteção está sendo estabelecida ao seu redor, como um limite que impede que influências negativas ultrapassem e alcancem sua essência. Essa proteção pode ser entendida como uma construção interna de força, consciência e equilíbrio emocional. Dentro dessa ideia simbólica, Miguel representa a defesa, a força que se coloca à frente de qualquer tentativa de ataque, não apenas reagindo, mas neutralizando aquilo que vem com intenção negativa. É como se essa força refletisse de volta qualquer energia prejudicial, não por vingança, mas como um ajuste natural que impede que o mal se instale. Se você já sentiu que sua vida ficou travada por comentários, julgamentos ou ambientes carregados, esse é o momento de começar a desfazer esses nós internamente, retomando o controle sobre sua própria energia e direção. Em seguida, surge a atuação de Gabriel como símbolo do discernimento e da clareza. Em um ambiente onde nem tudo é o que parece, ele representa a capacidade de perceber além das aparências, ajudando você a identificar intenções verdadeiras por trás de palavras e atitudes. A inveja, muitas vezes, se esconde em gestos aparentemente positivos, mas carregados de segundas intenções, e desenvolver essa sensibilidade é essencial para se proteger. Gabriel, nesse sentido, simboliza uma espécie de ajuste fino da percepção, como se você começasse a notar sinais que antes passavam despercebidos, entendendo melhor em quem confiar e quais ambientes favorecem o seu crescimento. Ele também representa a limpeza mental, afastando ideias negativas ou limitantes que podem ter sido absorvidas ao longo do tempo, permitindo que você mantenha pensamentos mais alinhados com seus objetivos e com seu bem-estar. Ao integrar essas ideias, você começa a perceber que a proteção não depende apenas de forças externas, mas também da forma como você se posiciona internamente, cultivando equilíbrio, clareza e firmeza. Esse processo fortalece sua presença, reduz o impacto de influências negativas e cria um espaço mais seguro para que você cresça e avance. Assim, em vez de viver reagindo ao que vem de fora, você passa a conduzir sua própria trajetória com mais consciência, segurança e estabilidade. Compartilhe esta mensagem com aquelas pessoas que você deseja ver protegidas e fortalecidas, pois quando você espalha luz, você também amplia a proteção ao seu redor e cria uma corrente positiva que alcança vidas além da sua. Ao fazer isso, você participa de algo maior, rompendo ciclos negativos como fofocas, intrigas e palavras que ferem e desestabilizam famílias inteiras. E agora, faça um gesto de afirmação interior. Declare com convicção: minha luz é protegida e fortalecida, sentindo essa verdade ecoar dentro de você e transformando o ambiente ao seu redor. Permaneça nesse estado enquanto se abre para um momento de restauração profunda. Rafael, conhecido como aquele que traz cura, carrega um simbolismo forte ligado à restauração e ao cuidado integral. Há relatos antigos que o associam a orientações de cura e libertação, e no plano simbólico ele representa exatamente isso. A capacidade de tratar não apenas aquilo que é visível, mas também o que está oculto nas emoções e nos pensamentos. Muitas vezes, o desgaste que sentimos, seja cansaço repentino, desânimo ou até dores, sem causa clara, pode estar ligado ao acúmulo de tensões, preocupações ou influências externas negativas. Nesse sentido, Rafael representa a renovação, como se trouxesse um alívio que reorganiza o interior e devolve o equilíbrio. Imagine agora esse cuidado acontecendo dentro de você, como se uma energia suave estivesse limpando aquilo que pesa, retirando confusões e trazendo clareza para enxergar novamente oportunidades e caminhos que antes pareciam bloqueados. É como recuperar a visão de possibilidades que sempre estiveram ali, mas que foram ofuscadas por experiências negativas ou pelo cansaço acumulado. Esse processo também simboliza uma reconstrução interna,
onde aquilo que foi abalado começa a se fortalecer novamente, permitindo que você retome o controle da sua energia, das suas escolhas e da sua direção. Quando pensamos na atuação conjunta de Miguel, Gabriel e Rafael, podemos entender isso como uma estrutura completa de apoio, proteção, clareza e renovação. É como se diferentes aspectos da sua vida fossem sustentados ao mesmo tempo, criando mais estabilidade e segurança para seguir em frente. Com essa consciência, você deixa de se sentir vulnerável e passa a perceber que pode lidar com desafios de forma mais firme e equilibrada. Agora prepare-se para um momento de intenção e foco. Respire fundo, sinta o seu corpo e concentre-se na ideia de que você está se fortalecendo internamente. Direcione seus pensamentos para aquilo que deseja preservar e proteger na sua vida, sua paz, sua saúde, seus relacionamentos e seus projetos. Imagine que tudo isso está sendo envolvido por uma proteção firme, como um campo que impede interferências negativas. Ao mesmo tempo, visualize clareza surgindo na sua mente, ajudando você a tomar decisões mais conscientes e a se afastar de situações que não contribuem para o seu crescimento. E por fim, sinta uma renovação interna, como se sua energia estivesse sendo restaurada, trazendo disposição, ânimo e confiança para continuar. Esse momento não depende de palavras específicas, mas da sua intenção e da sua conexão com aquilo que há de mais elevado dentro de você. Permaneça por alguns instantes nesse estado, permitindo que essa sensação se estabilize. Aos poucos, você perceberá que aquilo que antes parecia pesado começa a perder força e que surge um espaço maior para a tranquilidade, para a lucidez e para a força interior. Leve essa sensação com você ao longo do dia, lembrando-se de que você pode retornar a esse estado sempre que precisar, reforçando sua estabilidade emocional e sua clareza diante das situações da vida. Guia os passos desta pessoa por caminhos de serenidade e equilíbrio, onde nenhuma influência negativa tenha força para abalar sua paz interior. Que uma luz de renovação preencha cada espaço fragilizado da sua alma, trazendo restauração, clareza e a sensação de uma vida mais plena, alinhada com aquilo que é bom, justo e verdadeiro. Neste momento, firmamos esta oração com confiança, acreditando que existe um movimento real de transformação acontecendo dentro e ao redor de você, como se uma força de proteção estivesse sendo ativada, trazendo mais estabilidade emocional, mais lucidez nas decisões e mais segurança para seguir em frente. Declaramos que nenhuma circunstância contrária terá poder para impedir o seu crescimento, e que toda palavra negativa perde a força diante da sua nova postura. Você passa a caminhar com mais firmeza, como alguém que se reconhece protegido e consciente do próprio valor. Situações externas podem até surgir, olhares críticos podem até existir, mas não terão mais o mesmo impacto, porque você está construindo um estado interno mais forte, mais equilibrado e menos vulnerável. Permita-se sentir esse alívio que começa a surgir, como se um peso antigo fosse sendo retirado pouco a pouco. A mente se torna mais leve, os pensamentos mais organizados e o coração mais tranquilo. Essa mudança não vem de fora para dentro, mas começa dentro de você e se reflete em tudo ao seu redor. Você não precisa guardar essa sensação apenas para si. Ao compartilhar aquilo que está vivendo, você fortalece outras pessoas que também precisam de um ponto de apoio para continuar. Sua experiência pode servir como incentivo, como direção e até como esperança para quem está enfrentando momentos difíceis. Por isso, continue cultivando esse estado de presença. Mantenha-se atento aos seus pensamentos, às suas escolhas e às suas atitudes, porque são elas que sustentam essa nova fase. Que a presença de Deus se manifeste na sua vida como direção, proteção e equilíbrio constante, alcançando sua família, seu trabalho e tudo aquilo que faz parte da sua caminhada, e que essa sensação de segurança permaneça mesmo diante dos desafios, lembrando que muitas vezes aquilo que chamamos de inveja ou negatividade externa também se manifesta através de pressões sociais, comparações e julgamentos que podem afetar diretamente o nosso estado emocional, e quando você desenvolve consciência sobre isso, você aprende a não absorver tudo o que vem de fora, criando um filtro interno que protege sua energia, sua autoestima e sua clareza. Você passa a perceber que nem toda opinião precisa ser aceita e que nem toda crítica define quem você é.
Isso fortalece sua autonomia e te permite viver com mais leveza. Ao mesmo tempo, você também entende a importância de manter o coração limpo, evitando alimentar sentimentos que possam te prejudicar, como ressentimento ou comparação constante, porque aquilo que você cultiva dentro de si influencia diretamente a forma como você vive. E ao escolher cultivar paz, gratidão e equilíbrio, você constrói uma base sólida que te mantém firme mesmo diante das dificuldades. Essa proteção não é algo estático, ela se fortalece à medida que você se mantém consciente, alinhado e perseverante, como um processo contínuo de crescimento e amadurecimento, e assim você segue avançando com mais confiança, mais clareza e mais estabilidade, construindo uma vida onde sua paz não depende do exterior, mas da força que você desenvolve dentro de si, permitindo que você viva com mais tranquilidade, propósito e liberdade ao longo do tempo. Se você percebe que nos últimos tempos, pequenas coisas parecem sair do controle, objetos quebram, o cansaço surge sem motivo claro ou até mesmo após momentos positivos, é importante olhar para isso com consciência e equilíbrio, entendendo que nem tudo precisa ser interpretado como algo externo ou invisível agindo contra você, mas sim como sinais de que talvez seu corpo e sua mente estejam pedindo atenção. Muitas vezes, o desgaste emocional, o estresse acumulado e até a expectativa gerada por situações do dia a dia podem provocar esse tipo de sensação. Ao invés de alimentar o medo, o mais eficaz é fortalecer sua estabilidade interna, criando um ambiente mais saudável dentro e fora de você. A ideia de proteção nesse contexto pode ser traduzida como autocuidado, clareza mental e limites bem definidos nas relações. Quando você assume uma postura mais consciente, começa a perceber melhor quem realmente contribui para o seu bem-estar e quem, de alguma forma, gera desconforto ou desequilíbrio. Essa percepção não precisa vir acompanhada de julgamento, mas sim de discernimento. Pessoas podem se afastar naturalmente, dinâmicas podem mudar, e isso nem sempre é perda, muitas vezes é apenas ajuste. A clareza emocional funciona como um filtro, ajudando você a identificar intenções, alinhar expectativas e evitar envolvimentos que não fazem sentido para o seu momento atual. Aquela intuição que surge em determinadas situações pode ser entendida como resultado da sua experiência e da sua sensibilidade, não necessariamente algo místico, mas sim uma leitura mais refinada do ambiente e das pessoas ao seu redor. Ao prestar atenção nesses sinais, você se torna mais preparado para tomar decisões que preservem sua energia e seu equilíbrio. Compartilhar mensagens positivas com pessoas próximas também tem valor, pois cria uma rede de apoio e reforça vínculos saudáveis. No entanto, é importante que isso venha de forma genuína, sem a necessidade de validação externa ou de rituais obrigatórios. Quando você se expressa com autenticidade, o impacto é muito mais significativo. Em relação à saúde, sintomas como dores de cabeça, tensão muscular ou cansaço frequente podem ter causas físicas e emocionais bem conhecidas, como ansiedade, falta de descanso adequado, alimentação desequilibrada ou sobrecarga mental. Observar esses sinais com atenção e, se necessário, buscar orientação profissional é um passo fundamental para evitar interpretações equivocadas e cuidar de si de forma responsável. A ideia de transformação, por sua vez, pode ser vista como a capacidade humana de ressignificar experiências difíceis e utilizá-las como aprendizado. Situações negativas, críticas ou até mesmo conflitos podem, com o tempo, se tornar oportunidades de crescimento, ajudando você a desenvolver mais maturidade, resiliência e autoconfiança. Quando você começa a reconstruir sua base emocional, preenchendo espaços antes ocupados por medo ou insegurança com mais equilíbrio e consciência, sua postura diante da vida muda. Você se torna mais firme, mais centrado e menos vulnerável a influências externas. Isso não significa que problemas deixarão de existir, mas sim que você estará mais preparado para lidar com eles. Criar essa sensação de proteção interna é o que realmente faz diferença, pois ela não depende de fatores externos, mas da forma como você se organiza por dentro. Ao manter pensamentos mais claros, emoções mais equilibradas e atitudes mais conscientes, você constrói uma espécie de fortaleza emocional onde decisões são tomadas com mais segurança e relações são estabelecidas com mais critério. Assim, mesmo que existam desafios ao redor,
você não se perde dentro deles. Em vez de se sentir cercado, você passa a se sentir estruturado, capaz de seguir em frente com confiança, sabendo que tem recursos internos suficientes para enfrentar qualquer situação que surgir no caminho.